And God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Boa noite, irmãos. Hoje, dia 16 de maio, nós vamos ter mais um culto de louvor ao nosso Deus. E eu gostaria de compartilhar uma pequena meditação com os irmãos e queria que vocês abrissem dois versículos. Nós vamos ler no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 e 2. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chuva arderá em ti. É interessante que, quando ele diz Jacó e diz Israel, é a mesma pessoa. Eu fiquei imaginando por que não colocou um nome só. Porque citou o nome de Jacó antes do encontro real com Deus. Por isso que fala que te criou. Todos são criatura. Mas depois do encontro com Jesus, como diz lá 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus já muda o nome dele para Israel. Jacó ficou no passado. E trazendo para os nossos dias, em Apocalipse 2,17, há uma profecia sobre isso. Sabe que você também tem outro nome lá no céu? Vai ter outro nome ali. Aqui, durante a nossa peregrinação, cada um tem o seu nome. Mas lá, veja o que diz lá em Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aquele que o recebe. E continuando o Salmo 40, ou Isaías 43, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que está acontecendo hoje, não é? Parece que estamos passando pelo fogo, pelos rios, pelas dificuldades da vida, e aqui tem uma promessa. Não temas, porque eu te remi. Fomos comprados com o sangue de Jesus. Jacó era o velho homem, Israel, o novo homem. Antes, diz lá em Efésios, nós jazíamos nas trevas, e depois fomos para a sua maravilhosa luz. Durante a nossa peregrinação, cada um tem o seu nome. Mas o que enche de esperança, porque lá onde nós vamos, lugar definitivo, vamos receber uma pedrinha branca. E lá, um novo nome. Da mesma forma que Jacó se tornou Israel. Em primeiro lugar, eu te criei, ó Jacó. Eu te criei. Antes da conversão, somos criatura. Depois somos filhos. E te formou, ó Israel. Amém? O que te formou, põe o seu nome ali, né? Então eu quero, nesse momento, que você medite sobre isso. Olha,
Sabemos que temos passado por muitas provações, mas é uma promessa que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está orando antes de passarmos a parte do louvor e adoração ao nosso Deus? Pai querido, obrigado a Deus, porque antes de sermos remidos, fomos criatura. E agora, Senhor, tenho certeza, Pai, que nós um dia, além das bem-aventuranças completas, nós vamos receber um novo nome. Obrigado, Senhor, por essa promessa. E ajuda-nos, ó Deus, a crer que por mais dificuldade que nós tenhamos que enfrentar, e estamos enfrentando, o Senhor está conosco. Eu te remi. Quando passarem pelas águas, não vão te afogar, e pelo fogo não te queimarás. Obrigado, Pai. E agora, se conosco, bem-vindo, Espírito Santo, que a parte que se segue agora, Pai, seja uma parte de adoração e louvor, que seja fruto dos lábios que te confessam, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Que bom, né? Podemos estar aqui novamente com vocês. E para iniciar, gostaria de ler um pedacinho do Salmo 111, que fala assim: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória a Deus por isso, amém? Que essa noite nós possamos louvar ao nosso Deus, louvar ao Senhor de todo o coração, nós possamos louvar juntos, nós justos, nós possamos estar louvando e agradecendo ao Senhor. Amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. Meu Deus, tudo governa. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha
Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Não, não, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. Meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Amém. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, o Senhor. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, o Senhor. O Senhor. Deus nos ama muito, irmãos. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão,
seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim.
suas mãos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim, para mim, Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. O grande, é o Senhor em quem temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Boa noite, igreja, graça e paz. Essa noite nós iremos meditar no livro de Josué, primeiro livro histórico da Bíblia, logo depois de Deuteronômio. Vai lá, Josué capítulo 3. É um capítulo com 17 versículos, nós não iremos ler todos, mas vamos ler do 1 ao 5, depois vamos pular lá para o 14 e vamos até o 17, amém? Então, Josué capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte, a palavra de Deus: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir,
visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, no nome de Jesus, nós te louvamos por mais um culto, por mais uma noite, ó Deus. Nós te louvamos pela tua graça sobre as nossas vidas. Agora nós queremos te pedir que o Senhor abra o nosso coração, ó Deus, para que nós possamos entender e aprender, ó Deus, o que a tua palavra tem para nos ensinar esta noite. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos meditar um pouquinho nesta palavra para aprendermos como atravessar o nosso Jordão. Voltando um pouquinho atrás, Deus, com a sua mão forte e poderosa, tira o povo de Israel da escravidão. De anos lá, 400 anos no Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. E era realmente um grande povo, né? Era em torno de 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Então é em torno de um povo com 2 milhões de habitantes. Era um povo bem grande. E Deus usou Moisés para esse feito. E eles saem do Egito, entram no deserto, onde eles ficam 40 anos rodeando o deserto. E nós conhecemos essa história pela desobediência do povo, murmuração do povo. Eles ficam rodando até que então chegam próximo à cidade prometida, tanto esperado. E quando eles chegam ali, Deus fala para Moisés: você não vai entrar, né? E quando Deus fala com Moisés que ele não vai entrar, ele levanta e coloca o seu sucessor, que é justamente Josué. E a primeira geração que sai do Egito, ela não entra na Terra Prometida. Esse povo que está entrando na Terra Prometida é a segunda geração. Então toda a primeira geração ficou no deserto, morreu no deserto, né? Então essa segunda geração é que está em frente da Terra Prometida. E Deus levanta Josué com um grande desafio, porque agora não tem mais Moisés, agora não tem mais maná que cai do céu, agora não tem mais a nuvem que cobriam durante o dia e o fogo que aqueciam eles durante a noite. Não tem mais isso, e Josué está diante de um grande desafio, que é liderar um povo de próximo de 2 milhões de pessoas. E Josué, ele começa a sua jornada, ele tira o seu povo e leva para acampar à margens do Rio Jordão. Esse foi a primeira ação de Josué. Ele pega todo o seu povo e chega à margem dos rios Jordão. Só que chegando
no Jordão eles encontram de frente a terra prometida, de frente a grande esperada do descanso, o grande esperado descanso, né, tranquilidade, para trás ficando anos de escravidão, para trás ficando o Egito, para trás ficando o deserto, e na frente deles o que Deus tinha prometido, né, a sua liberdade. Mas só que tem mais um grande desafio, que é o Jordão. E nesse contexto, nós vemos o Jordão como grande obstáculo. Quantos Jordãos, quantos rios já esteve à sua frente para você alcançar o que Deus tinha para você, né? Quantos rios como o Jordão já esteve à minha frente para que eu alcançasse o que Deus tinha para mim com relação ao que Deus tinha prometido. Então, às vezes, aparecem alguns rios que nós temos que passar por ele. Mas Jordão não era qualquer rio, não era um rio que dava para passar a nado, não era um rio, mesmo porque eles não tinham embarcações, eles não tinham canoa, eles não tinham barcos que pudessem atravessar, era um rio muito extenso, né? Um volume de água gigantesco, onde era impossível a travessia. E Josué começa a instruir o povo, né? Então nós vamos analisar alguns pontos deste capítulo, para ver o que Deus tem para nos ensinar, né? Então o primeiro ponto que nós vamos ver está lá no versículo 1, onde Josué, eu quero ler novamente, Josué tira o seu povo e muda o acampamento, né? Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Setim, vieram até o Jordão e pousaram ali. Então Josué, ele tira o povo e coloca em frente a Jericó. É interessante, é um ponto estratégico que Josué coloca o povo, porque ele coloca o povo acampado de frente com Jericó. Isso é uma estratégia, né, que Deus deu para Josué. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso. Então a primeira ação de Josué, nós temos que tomar a terra prometida, uma terra que Deus nos deu, mas nós temos que transpor nosso primeiro obstáculo, que é o Rio Jordão, né? Então agora Josué, ele começa a dar instruções para o seu povo, porque eles não poderiam passar de qualquer maneira, não poderiam passar de qualquer forma, né? Então Josué, ele começa a instruir o povo, né? Que nós já lemos, do versículo 2 ao versículo 4 até o versículo 5, Josué dá instruções. Primeiro, ele fala, nós vamos seguir a Arca da Aliança. Então nós temos que olhar para a Arca da Aliança, não tirar os olhos da Arca da Aliança e seguir. Onde os sacerdotes estiverem conduzindo a arca, lá estaremos indo. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos com esse texto, porque sempre que nós estivermos em situação difícil, situação que nós não conseguimos atingir, porque muitas vezes nós temos situações que nós conseguimos dar a solução, e sempre que você consegue dar a solução, Deus não vai fazer por você, porque você é capaz. Deus sempre vai entrar a agir na nossa vida quando não há possibilidades de enfrentarmos a situação. E aqui é exatamente o que Josué está enfrentando. Ele não tinha condições de transpassar aquele rio, ele não conseguiria levar o seu povo naquele rio, ele necessitava literalmente 100% da ação de Deus. Então ele dá a primeira instrução, a Arca da Aliança, é o símbolo de Deus, ali era a presença de Deus, tanto é que eles tinham que seguir o que Josué
dizia ali, porque eles não poderiam chegar próximo da Arca da Aliança, a não ser os sacerdotes. Então a primeira instrução: olhe para Deus, né? Não tire os seus olhos da arca, ali é o nosso caminho. E assim que nós temos que agir hoje. Nós estamos passando hoje por uma situação tão delicada e difícil, né? Isso num contexto mundial. Nós estamos passando já há mais de um ano esse problema e graças a Deus estamos aqui hoje. Nós estamos vivos aqui com saúde, graças a Deus por isso. Perdemos conhecidos, perdemos amigos, né? Mas Deus tem cuidado de nós, Deus está conosco e nós somos gratos por isso, né? Mas nós estamos passando agora num momento tão difícil, onde nós não podemos tirar os olhos de Deus, né? Nós não podemos tirar os olhos da Arca da Aliança, né? Como fez o povo direcionado por Josué nesse momento. Então nós não podemos tirar os olhos de Deus em momento algum. Segundo a instrução de Josué, ele fala para o povo, que está lá no versículo 5, que diz o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus dá essa direção a Josué para ele passar para o povo, falar assim, peça para o povo se santificar, deixar as coisas para trás, deixar os deuses que eles conheceram para trás, deixarem todo o seu passado para trás, porque eu farei maravilhas diante deles. Então peça para que eles se santifiquem, né? Isso é tão óbvio para nós, né? Teria que ser tão óbvio, né? Nos manter em santidade, manter uma vida em santidade. Se nós queremos ver a maravilha de Deus agindo em nós, nós temos que andar em santidade, nós temos que ter uma vida em santidade, para que nós possamos vivenciar e ver as maravilhas que Deus tem para nós. Então, se nós estamos negligenciando, se nós estamos longe da palavra de Deus, se nós estamos longe de uma vida de oração, se nós estamos longe de uma vida de santidade, nós temos que resgatar isso, nós temos que voltar a nos santificar, para que Deus venha e faça o propósito dele através das nossas vidas, em nome de Jesus. E Josué continua falando com o seu povo, né? Ele fala assim, tá vendo a Arca da Aliança? Nós vamos olhar para ela, nós vamos nos santificar, mas nós não podemos tocar na arca, nós não podemos chegar próximo. Então ele pede obediência para o povo. O povo tinha que ser obediente, né? Tinha que obedecer às palavras de Josué. E como está a nossa obediência com relação à palavra de Deus nos dias de hoje? Como está a nossa vida com relação a olhar a palavra de Deus, a analisar, a estudar e a colocar em prática, em obedecer a palavra de Deus? Então nós temos que ter uma vida de obediência, nós temos que ter uma vida em santidade e nós temos que ter uma vida focada em Deus, olhando para Deus, para que nós possamos atravessar o nosso Jordão. Eu não sei se você está de frente do seu Jordão, mas se você estiver neste momento, coloque essas instruções hoje na sua vida, que você verá maravilhas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é interessante que até então Deus não tinha colocado Josué, né, como o grande comandante daquele povo, porque Moisés morre, né, entra Josué porque era o sucessor de Moisés, mas Deus não tinha levantado ele ainda. Então esse é outro ponto que nós vemos nesse texto, que nós
vemos lá no versículo 7, que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então Deus aparece a Josué e diz: Eu vou te engrandecer diante do povo, porque o povo ele precisava de uma liderança forte, ele precisava de um homem que estivesse realmente com Deus ali, porque nós conhecemos a história e sabemos o quanto Moisés sofreu com aquele povo no deserto, murmurando, reclamando e todo dia e criando novos deuses, mesmo passando por maravilhas, mesmo eles conhecendo, vendo tudo que Deus fez através dele, mesmo assim o povo negligenciava a Deus, né? E nesse momento Moisés já não está mais e Deus levanta Josué e fala: Eu vou te engrandecer diante desse povo, porque esse povo precisa de uma liderança forte, uma liderança firme, né? E eu coloco você, Josué, para liderar esse povo. E Deus engrandece ele diante do povo, né? E um pouquinho mais para frente, no versículo 9, ele diz o seguinte: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis... Querido, desculpa, eu só li o 9 errado, tá? Vamos lá. No 9 diz o seguinte: Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse-me mais Josué: Nisto conhecereis que Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Então Deus fala para Josué, e Josué passa isso para o povo, fala que Deus vai dar essa vitória para eles, eles vão dominar esse povo, né? E é assim que Deus faz diante deles, né? Deus realizará isso através de Josué, da orientação de Josué. E interessante que eles estavam ao lado do Rio Jordão, e do outro lado estava Jericó, né? Isso foi uma grande estratégia que Josué teve através de Deus, ficar em frente de Jericó. Por quê? Porque quando Deus abrisse o Jordão, como ele fez assim com o Mar Vermelho, né? Exatamente como ele fez com Moisés, ele estava agindo novamente através da vida de Josué. Quando o povo estivesse atravessando a pé enxuto o Rio Jordão, o inimigo, que seria Jericó, que é a primeira cidade a ser conquistada depois da travessia de Jordão, o povo de Israel teria que dominar Jericó, né? Seria o segundo grande desafio, dominar Jericó. Mas quando o povo imagine o povo passando a pé enxuto a um rio que seria impossível transpor. O exército de Jericó olhando aquele povo passando a pé enxuto no meio do rio, né? Provavelmente aquele exército se estremeceu, o exército ficou com medo, porque imaginou assim: como nós enfrentaremos esse povo com um Deus desse? Né? Então o povo de Jericó, o exército de Jericó, ele tem medo de ver aquilo, do povo atravessar em pé enxuto o Rio Jordão.
Agora nós vamos ler o versículo 14 novamente, que fala o seguinte: tendo partido o povo das suas tendas para passar o rio Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e seus pés se molharam à borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras. Esse é outro detalhe, né? O rio estava em um tempo de cheia, então ele já estava transbordando, né? Se já era um rio impossível de passar, agora seria muito mais difícil de passar, porque ele já estava transbordando. E pararam-se as águas que vinham de cima. Então era um rio, né? Ele corria, a água parou e começou a criar uma muralha de água, literalmente assim. E levantaram-se em um montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram cortadas, né? Então ficou uma montanha de água de um lado e uma montanha de água do outro, e o povo passa no meio deles, né? No meio deles. Então nós temos algumas lições para aprender agora sobre essa maravilha de Deus, né? Deus usa um homem agora para dar continuidade na sua promessa, que é conquistar a terra prometida, tão esperada terra prometida. E é interessante que quando a gente começa a analisar a palavra de Deus e ler os livros históricos, né? Agora nós estamos no primeiro livro histórico, como Deus agia, como Deus fazia maravilhas no meio desse povo, né? Deus fazia algo assim para que o povo olhasse e não duvidasse da soberania, da presença, do poder de Deus, como Deus estava com ele, né? E mesmo assim o povo foi negligente, mesmo assim o povo ainda não tinha a sua fé cravada no seu coração com relação a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ele não muda. Deus, a crise não muda o senhorio de Deus, a crise não muda o propósito de Deus. A crise não vai abalar a Deus, nenhuma crise, né? E esse povo estava diante de uma crise, porque eles tinham que passar Jordão. A olhos humanos seria impossível isso, né? Como nós vamos transpor esse rio? Não tem como passar esse rio. Mas nós sabemos que Deus abre o rio e eles passam em pé enxuto, né? E Deus é o mesmo hoje e será eternamente. Então, qual é o rio que você tem que passar hoje? Né? Qual é o seu Jordão que você tem que transpor a pé enxuto? Deus, Ele pode, quer fazer isso. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que olhar para a palavra dEle e entender o que Deus tem para nós e o que fazer para que Ele venha cumprir o que Ele tem para nós. Né? E nós lemos no começo no comecinho da ministração, que nós temos que ser obediente à Tua palavra, nós temos que ser obediente à Tua palavra, nós temos que ter uma vida em santidade, e nós não podemos tirar os olhos de Deus, né? Como será que está a nossa vida? Como será que você está levando a sua vida nesse período, nos últimos tempo agora, 1 ano e pouquinho, que nós estamos fora do convívio dos irmãos, né, presencial, que nós estamos literalmente assim longe um do outro, né,
fisicamente, será que o desânimo bateu a sua porta? Será que a vontade que nós tínhamos antes de estarmos juntos, de buscar a Deus, de orarmos juntos, de louvarmos juntos, né, de estarmos congregando juntos, será que isso desmotivou a você? Será que isso desmotivou a mim? Né? Como está a nossa vida com relação a isso, esse tempo que nós estamos vivendo? Né? Eu creio, mas creio de verdade que Deus já está abrindo esse Jordão que nós estamos à frente, que é essa pandemia. Em breve estaremos passando a pé enxuto esse Jordão. Eu creio em nome de Jesus, essa é a minha oração, né? Para que em pouco tempo nós poderemos estar juntos novamente, congregando juntos novamente. Né? Mas esse é um Jordão que nós temos que atravessar, e para isso nós temos que estarmos em uma vida em santidade, para isso nós temos que estar em obediência, para isso nós temos que estar focado em Deus. Então o povo de Israel estava em uma grande dificuldade nesse momento, que era olhar para o rio e tentar imaginar como chegaria do outro lado. Né? E quantas vezes nós enfrentamos dificuldades e não sabemos como resolver, né? Quantas vezes você esteve diante de uma grande dificuldade e falou assim: não consigo resolver isso, está longe do meu alcance, né? E sempre que nós estivermos com dificuldades, com ações, quando nós estivermos com algo para ser feito que não está em nossas possibilidades, nós temos que entregar nas mãos de Deus. Nós temos que olhar para Deus e falar: Deus, sem a tua presença, sem a sua manifestação, eu não vou conseguir, né? Então nós temos que olhar para Deus, meus queridos. Nós temos que olhar para a palavra dele. Nós temos que nos alimentar diariamente da tua palavra, para que possamos estar fortes diante da travessia do nosso Jordão. Nós temos que estar focado em Deus, para que nós possamos atravessar o nosso Jordão. O povo, ele viu uma grande maravilha, a abertura do rio, mas só que eles tiveram que ter duas ações: a decisão, nós vamos atravessar, o rio está aberto, e nós temos que ter a ação de ir, né? Então muitas vezes Deus, ele prepara tudo, nos dá a grande oportunidade de estarmos passando pelo nosso Jordão, mas nós temos que ter a ação de passar. Nós temos que ter a ação, né, de caminhar e transpassar o Rio Jordão. Nós temos que olhar a Deus estando à frente da situação e seguir, porque Deus é o caminho. A palavra diz que Jesus é o nosso caminho, e nós temos que estar seguindo a Jesus, né? Jesus sempre tem que estar à frente da nossa vida. Então, em qualquer situação, qualquer ação que nós tenhamos que fazer ou passar, nós temos que colocar Deus à frente, nós temos que olhar lá na frente o alvo, que é Jesus, que é o nosso caminho, que é a nossa verdade, que é a nossa vida, à frente, e vai seguindo a Jesus. Ele sempre vai nos levar à terra prometida, ele sempre vai nos levar ao propósito que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Então eu queria, meus queridos, compartilhar esta palavra, esse texto com os irmãos. Assim como Deus foi com Moisés,
assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com Davi, assim como Deus foi com Daniel, assim como Deus foi com tantos homens da palavra de Deus, assim Deus é com você, assim Deus é comigo. Mas por que às vezes nós temos tantas dificuldades em entender e enxergar isso? Muitas vezes é porque nós não estamos olhando para Deus, muitas vezes é porque nós não estamos em santidade, muitas vezes é porque nós não estamos em obediência. E é por isso que nós, às vezes, começamos a reclamar, começamos a murmurar, começamos a não dar valor à palavra de Deus, mas nós queremos ser abençoados, nós queremos passar o nosso rio. E aqui esse texto é bem claro que sem a santidade eles não iam passar, porque se eles passassem o rio sem santidade, a glória não seria para Deus, seria para outros deuses, Baal, Moloque e tantos outros que eles tinham. Então Deus orienta, santifique-se, para que a glória venha a ser minha. Deus não divide a glória com ninguém. E muitas vezes nós queremos atravessar o rio sem nos santificarmos. Nós queremos atravessar o rio a pé seco, sem obediência ou sem focar a Deus. Então não sei se você está de frente a um grande rio, não sei se você está de frente ao seu Jordão. Eu quero dizer para você essa noite que Deus pode e quer abrir para que você passe em pé enxuto, em nome de Jesus. Mas para isso você tem que estar com os olhos em Deus, para isso você tem que estar em santidade e para isso você tem que estar em obediência à palavra de Deus, para que você venha viver e ver as maravilhas que Deus tem para a vida de vocês e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, uma excelente semana na presença de Deus. Glória a Deus. Fomos alimentados pela palavra. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração, Deus falou ao meu coração também. Então vamos estar apenas ouvindo a palavra, mas vamos praticar a palavra. Amém? Deus nos abençoe. Vamos estar orando, entregando esse tempo ao Senhor. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela atuação do Espírito Santo nesta noite. E que cada um possa ser agasalhado por Ti, Pai. Nesses momentos tão difíceis. Como diz o profeta Isaías, Pai. Os rios não passarão por cima de nós. O fogo também não nos queimará. As dificuldades virão. Mas somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Pai, obrigado, Pai. Porque pelas Tuas promessas, continua conosco, Pai, nos abençoando. Que tenham todos uma boa noite, que todos possam ter o descanso merecido. E amanhã, Pai, se Tu deres o privilégio de vivermos, possamos viver para Ti. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que as doces consolações do Espírito Santo nos acompanhem hoje e sempre. Amém. Irmãos, não se esqueçam de participar das reuniões programadas pela igreja, né? E mantenha contato uns com os outros. Temos sempre batido nessa tecla. Até, né, eu creio que em breve vamos ter nossos cultos presenciais, mas por enquanto você está na sua casa, não pode se comunicar ainda, não pode ver o rosto do irmão, ligue, tá? Mantenha algum contato. Que Deus nos abençoe, uma ótima semana para todos. Até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Amém. And God, we look to You tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let Your name be lifted high, Jesus.
surrender.